Na fazendinha agroecológica, existem espaços para o cultivo de hortaliças, árvores frutíferas, além de áreas de pastagens e de preservação permanente. As atividades realizadas buscam o aumento da diversidade vegetal, a redução do uso de insumos externos à unidade produtiva e a otimização do processo de fixação biológica de nitrogênio. Sempre que possível, utilizam-se os recursos locais, com prioridade para os processos biológicos. Isso é feito a partir de diferentes estratégias: ciclagem de nutrientes, integração das atividades de produção vegetal com produção animal, cultivo de leguminosas em rotações e consórcios e o uso de árvores. Entre as plantas que podem ser empregadas como adubos verdes, destacam-se as leguminosas, como a crotalária e a mucuna. Elas são capazes de adicionar ao solo grandes quantidades de nitrogênio, para que seja aproveitado pelas culturas de interesse comercial. Além disso, os adubos verdes contribuem para a ciclagem de outros nutrientes e para a proteção do solo. O sistema de plantio direto também é uma prática importante, mas é fundamental ressaltar que o uso de herbicidas é proibido na agricultura orgânica. Por isso, a planta de cobertura usada para formar a palhada sobre o solo deve ser roçada manual ou mecanicamente. As ervas espontâneas também devem ser controladas de forma manual ou mecânica. A adubação orgânica é feita adicionando-se ao solo materiais de origem animal ou vegetal, como os estercos ou restos de culturas. Uma das formas mais eficientes de se realizar a adubação orgânica é utilizando-se compostos orgânicos. Neles, os resíduos de plantas e de animais passam por uma transformação biológica para produzir um adubo de alta qualidade para a agricultura. A compostagem é uma técnica que visa aproveitar diferentes resíduos orgânicos existentes na propriedade para produzir um adubo orgânico. Ela pode ser um elo entre a produção animal e a produção vegetal, quando você aproveita o esterco animal, mistura com pares que você possa ter dentro da propriedade, e uma vez produzido o composto, você pode usar esse material para a produção de mudas ou mesmo diretamente como um adubo orgânico para a produção de hortaliças, de frutas. Outro processo de compostagem empregado no Sistema Integrado de Produção Agroecológica é a vermicompostagem, que utiliza minhocas para realizar a transformação dos resíduos. O vermicomposto, também conhecido como humus de minhoca, é um adubo orgânico que proporciona bons resultados como substrato para a produção de mudas. O excedente de minhocas pode ser aproveitado como suplemento alimentar para as galinhas. Na área de produção animal, realiza-se a criação de aves poedeiras. O manejo das galinhas é feito pelo sistema de pastejo rotativo para maior bem-estar dos animais. Além da ração, alimentos produzidos no local são fornecidos às aves, tais como rami, minhocas e restos de culturas. Os ovos apresentam excelentes características e são muito procurados para a compra. Também vem sendo implantada a criação de novilhas mestiças a pasto. Os animais passam a noite confinados para acumulação de esterco e recebem capim e cana-de-açúcar no coxo. O esterco acumulado é utilizado para a compostagem, servindo como adubo orgânico. O cultivo de hortaliças é realizado adotando-se estratégias de controle de pragas e doenças. As mudas são produzidas em estufas com cobertura de plástico de custo reduzido. A produção de mudas é feita em substratos obtidos na própria fazendinha, como estercos, compostos e vermicompostos. Mudas orgânicas de hortaliças são produzidas em ambiente protegido, usando substratos especiais e permitidos pelas normas técnicas da agricultura orgânica. Para a produção das mudas de hortaliça, aqui na fazendinha, nós usamos um substrato orgânico que é formulado com insumos, todos eles produzidos na própria unidade. Assim, esse composto que é usado para a produção de mudas, né, é uma mistura, na realidade, do esterco de curral, do esterco bovino, do nosso próprio rebanho, com capim napier.
O resultado dessa compostagem é isso que nós vemos aqui, o resultado final dessa compostagem. Isso é peneirado e usado para abastecimento das bandejas. Isso é perfeitamente suficiente para levar as mudas desde a semente até a fase de transplantio para o campo. As hortaliças e as árvores frutíferas são cultivadas de forma a garantir uma grande diversificação vegetal. Sempre que possível, utilizam-se consórcios e rotações de culturas. O cultivo das espécies anuais é feito em glebas delimitadas por árvores frutíferas ou leguminosas arbóreas, plantadas em cordões dispostos em nível. Assim, o solo fica protegido contra a erosão e as árvores funcionam como quebra-ventos. Além de produzir as mudas de hortaliças necessárias para o plantio nas glebas, na fazendinha também tem se buscado resgatar plantas que deixaram de ser cultivadas pelos agricultores com o passar do tempo. Um exemplo é a araruta, conhecida por produzir uma farinha muito apreciada na culinária brasileira. Com relação aos aspectos fitossanitários, adota-se um manejo preventivo. Dessa forma, procuram-se cultivar plantas equilibradas nutricionalmente, que são mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. No caso de ocorrerem problemas fitossanitários, pode-se lançar mão de métodos alternativos, como o uso de agentes de controle biológico e de caudas e extratos vegetais. Leguminosas arbóreas, como gliricídia e eritrina, desempenham múltiplas funções na fazendinha. Essas plantas são usadas como moirões vivos para a construção de cercas ecológicas. Também são encontradas em sistemas agroflorestais, consorciadas com culturas de interesse econômico. Destacam-se o cultivo de espécies ornamentais, entre aleias de gliricídia, o sombreamento do café e a formação de sistemas agroflorestais mais diversificados, com grande variedade de espécies arbóreas e herbáceas. Quando vocês olham a fazendinha agroecológica do quilômetro 47 como um todo, o que vocês observam é uma mistura de diversas espécies, de diversas culturas no mesmo local. Isso, na verdade, já seria um grande sistema agroflorestal quando você olha a propriedade como um todo. Olhando aqui nesse sistema, o que vocês percebem é que nós temos tudo isso num único lugar. E a grande vantagem para o agricultor é para que ele possa estar tirando diferentes safras ao longo do ano numa mesma área agrícola. Essa é uma das grandes vantagens para o pequeno agricultor.